Mandei a solicitação, Julie. Será que Julie viu? Podem mandar. Podem ir mandando. Aqui! Eba! Obrigado, Val. Voltamos. Voltamos. Certo. Tá me ouvindo? Pronto. Vamos lá. A pergunta do Samuel foi: de que forma agir quando o estresse atinge alguns picos nesse momento de isolamento? Um abraço, Samuel está assistindo a gente lá de Palmeiras, de Chapada da Mantina. Olha, seja bem-vindo, Samuel. Prazer. Então, quando a gente tem picos de estresse, de ansiedade, Felipe, a gente tem algumas estratégias, né? Desde tomar um banho gelado, né? De cabeça e tudo, para se acalmar. Tem aquela estratégia do respirar e contar até 10, né? Respira, conta 1, respira, conta 2 e assim sucessivamente, né? Até chegar no 10. Se não cessou no 10, volta para o 1 de novo e vamos contar até 10, né? Tem beber água, né? Algo tão, parece ser simples, mas a gente pegar um copo com água e beber em goles pequenos, né? Bebe um gole, respira, bebe outro. Sente, eu sei que a água não tem sabor, né? Mas sente o frescor da água, sente aquela sensação de estar sendo umidificado, tá sentindo a textura da água, vai bebendo aos poucos, não bebe de vez, senão vai engasgar, porque tá ansioso, né? Tem uma coisa muito bacana, que é comer algo que goste. Mas aí vamos tomar cuidado só com a questão da compulsão, né? Não é toda vez que eu tô ansioso, eu vou lá e como alguma coisa que eu gosto. Não é assim, né? A gente tá falando de picos, de crises, de momentos em que você tá muito estressado. Come um pedaço daquele biscoito, come um pedaço do pão, come um pedaço de alguma coisa que você gosta e come devagar. Come saboreando, né? Come sentindo, come respirando, pensando, fecha os olhos, vai respirando fundo, que isso vai te ajudar a voltar um pouco à normalidade. Essa coisa da sensação de ansiedade porque, assim, o nosso corpo tá dissociado da nossa mente, né? Tá tudo meio que desorganizado. Então, quando a gente come, essa coisa do sabor, do mastigar, do sentir a nossa estrutura, sentir o gosto, faz com que a gente vai voltando aos poucos, né? Ao nosso corpo. De certa forma, as coisas vão voltando a estar em harmonia, né? Vamos colocar assim. A água super funciona. O banho também é ótimo. Ajuda a dar uma boa relaxada. Passa um tempo lá embaixo do chuveiro, coloca uma música que você goste, né? Apaga. Eu gosto muito de, assim, falar para você apagar a luz. Ficar ali só você naquele momento, sentindo o cheiro do seu sabonete, o cheiro do seu shampoo, aquele assim de uma vela que você goste, né? Cria um momento para você mesmo, se reconectar. Um spa, né? Um pequeno spa, né? Exatamente, no chuveiro. Super possível. O Olivan Freitas perguntou, abre aspas, o que fazer quando você acha que tudo que sente é sintoma do Covid? Não posso ter o calafrio que eu já entro em pânico. E aí? No caso, a gente fala sobre histeria, né? É uma histeria social. Aquela coisa do, por exemplo, eu comi um biscoito, mas eu não vi que estava 2 dias fora da validade. Assim que eu li que ele estava 2 dias fora da validade, minha barriga começou a doer. Eu realmente posso não estar passando mal por conta desse biscoito estragado. Mas só o fato de eu saber que eu posso passar mal, isso começa a desencadear sintomas em mim, né? A gente vê muito essa coisa da histeria em grandes epidemias, né? Por exemplo, você tá do meu lado e você tá gripado. Eu fico perto de você, mas você não tem o Covid, né? Você não tá com corona. Mas aí você sai e eu digo, poxa, já tô corizando. Foi culpa de Felipe. Minha garganta tá fechando. É que nem aquela coisa, você acorda com uma dor estranha, tá sentindo uma coisa diferente. Você vai no Google, o Google te dá um diagnóstico lá, bem pra cima, né? Sempre ruim. Aí você fala, nossa, eu tenho todos esses sintomas. Eu tenho tudo isso, né? A gente tem esse hábito de pegar pra gente essas informações que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, né? A gente chama isso de histeria. Essa histeria é bem, de certa forma, temos que ter cuidado, Felipe. Porque existe uma linha muito tênue entre a histeria e o descontrole, né? A histeria é aquilo que, por exemplo,
todo mundo está sentindo, eu acabo sentindo também porque todo mundo está sentindo de alguma forma, isso chega até mim. Somos seres humanos, produtos do meio. Então, se o meio está assim, isso vai afetar como a gente está se vendo, né? Fato. Mas a histeria pode gerar outros comportamentos, né? Ou pode agravar alguns sintomas que nós já temos, como agravar ansiedade, agravar quadro depressivo. Tem gente que chega até o suicídio. Aí a gente já vai para um caso muito mais extremo, mas que não está muito distante, né? Vamos lembrar um pouquinho aí, na década de 30, quando a Bolsa de Nova York quebrou, que as pessoas realmente entraram em crise, que começaram a passar fome e tal, muitas pessoas começaram a se jogar de prédios, a se matar e tal, e isso foi uma sequência, porque às vezes isso acaba virando como a única saída, né? Por exemplo, quando se divulgou que para combater o vírus, para que o vírus não chegasse até você, você tinha que usar álcool em gel. O que foi que aconteceu? Todo mundo comprou todo o álcool em gel que existia perto da sua casa e levou para sua casa. Isso é um movimento de histeria coletiva, né? Estamos todos histéricos, estamos todos nessa histeria, porque estamos vivendo nesse momento. Mas o que é que a gente precisa pensar? Eu começar a pensar, né? Eu tive contato com alguém que pode estar infectado com vírus, né? Os sintomas que eu estou sentindo, eu já sou assim? Ou eu estou sentindo isso porque eu li na internet? Ou eu vi na TV e eu acho que é isso, né? Então, assim... quando eu, por exemplo, tenho rinite alérgica, sempre quando eu acordo. Então, eu espirro todos os dias e tal, mas isso passa durante o dia, né? Então, isso não é um sintoma do Covid, mas se eu espirrar na rua, com certeza vão me botar, chamar a polícia para me levar para casa, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente precisa filtrar, Felipe, como o professor Lucas falou, né? O que é que a gente está vendo, o que é que a gente está imaginando. A nossa mente é o nosso maior aliado, o nosso pior inimigo, né? Porque ele faz com que a gente saia de situações que a gente jamais pensou que poderia conseguir resolver e faz com que a gente entre em situações que a gente tem muito trabalho para conseguir sair, né? Porque a nossa mente tem esse poder, né? Esse poder de levantar e de destruir ao mesmo tempo se você não trabalhar ela para isso, né? Para te ajudar. Verdade, Júlia. Temos muitas perguntas, obrigado pelo pessoal que voltou. E vamos responder, né, em torno, no possível, o que é que ocorre, né? Ontem a gente conversou com o professor Nilton Milanês, ocorreu da gente debater o tema sobre o número de casos de violência doméstica contra a mulher, abusos que estão ocorrendo por conta do isolamento. E até hoje uma matéria que saiu na revista Crescer, de hoje, do Grupo Globo, onde quarentena, ligações à rede de apoio para quem sofre violência doméstica cresce 25% no Reino Unido. Aí, de acordo com a ONU Mulheres, houve um aumento na violência doméstica também na China e no Brasil também por conta da quarentena. Algumas delegacias de polícias chinesas reportaram até 3 vezes mais denúncias de violência doméstica em fevereiro, quando a cidade de Wuhan, primeiro epicentro do coronavírus, estava em isolamento, do que o mesmo período do ano passado. Então, houve esse acréscimo, né, da violência doméstica, do abuso, da violência contra a mulher. O que é que você teria para falar sobre isso, Júlia? E como se pode prevenir? Né? Ainda mais, claro, existem muitas campanhas enfatizando isso, no jornal é dito, não é não, mas, infelizmente, está ocorrendo dentro de casa, né? O que é que você tinha a falar sobre isso para a gente? Felipe, essa questão da violência doméstica é algo muito além do que a gente pode falar aqui, né? Por exemplo, vamos pensar na violência doméstica no nosso modo de sociedade do patriarcado, né? Onde os homens acham que são donos das mulheres e que elas têm que fazer o que eles querem, né? A gente já evoluiu, já mudou muito isso e isso é extremamente debatido. Mas a gente tem um problema com a nossa cultura. Da mesma forma que a gente gosta de abraçar, né? De estar perto, a gente gosta de ter, de possuir, de dizer que aquilo é seu, né? É o que acontece em muitos relacionamentos, o que a gente chama de relacionamentos abusivos, né? O que aconteceu nessa questão da agressão das mulheres é que os homens estão mais em casa, né? Com mais frequência. Eles não saem mais para trabalhar, a questão financeira influencia muito, estressado. Isso aí, às vezes, pode estar associado ao aumento de uso de drogas, né? A gente fala de drogas enquanto álcool, enquanto remédios, enquanto tóxicos, né? A gente engloba tudo nas drogas. Então, isso pode ter aumentado o número das agressões, sem dúvida.
Mas como é que a gente combate isso agora, em que as mulheres não podem sair de casa e não tem essa forma de denunciar, né? Eu, sinceramente, essa é uma realidade que eu não consigo opinar para você, porque isso vem de um relacionamento abusivo que ela já estava antes, né? A questão do confinamento só piorou o que ela já estava vivendo. Então, se antes ela não tinha coragem ou não tinha possibilidade, né? Porque às vezes as mulheres não apanham porque gostam, como muita gente fala. Apanha e permanece naquela situação porque não tem como manter o filho, não tem como sobreviver se não for com aquele homem, né? E mesmo ele ali batendo, ela tem que ficar, porque é uma questão de meio de sobrevivência, né? Mesmo correndo o risco de ser morta por ele, né? Então, assim, é uma realidade que muitas mulheres vivem e o fato do confinamento só piorou, né? Assim como, Felipe, nas famílias em que não há agressão, né, entre os homens para as mulheres, se aumentaram os conflitos familiares, né? Porque você aumentou o tempo de convivência, o tempo das crianças em casa. Tem muitas famílias que não convivem com seus filhos, porque são administrados na escola, no curso, ou com a pessoa que fica em casa. Então, assim, muitas questões, né? As mulheres que deixaram de sair para trabalhar, para ter que ficar administrando a rotina doméstica, lavar, passar, cozinhar, fazer tudo. Isso gera um estresse muito grande nas pessoas. Por isso que eu falei no início de higiene mental. A gente precisa entender que estamos aqui desempenhando várias funções, não é porque você está perdendo tempo ou porque você está deixando de fazer algo que você gosta. Está desempenhando aquela função porque naquele momento é necessário, é um mal necessário que você precisa fazer, né? Com relação à realidade das mulheres que apanham, agora com o confinamento está cada vez pior. E uma coisa que a gente tem observado é que esses números não têm sido mais divulgados, você já observou? Nem de feminicídio, nem de acidentes, nem de violência, a gente só vê sobre coronavírus, né? É que nem na época do carnaval, não existe outro assunto que não seja carnaval. Então as pessoas vivem por épocas, né? É o que a gente chama da histeria coletiva, é o que está naquele momento. Quando a gente vê, por exemplo, sair no jornal, um crime de feminicídio de grande impacto, você percebe que nas semanas seguintes, nos dias seguintes, aparecem vários outros crimes, né? Porque as pessoas começam a se sentir incentivadas por aquilo, incitadas por aquilo, né? A fazer aquilo porque tá vendo ali, já tem aquele ímpeto, já tem o pensamento, já tem o impulso, então tudo isso ajuda, né? E o confinamento, sem dúvida, traz grandes mudanças na nossa rotina, grandes consequências, né? E são consequências que a gente vai precisar lidar por um tempo. A gente vai precisar elaborar esse confinamento por um tempo, né? Da parte financeira também. Vamos agora, muito obrigado, Ju. Vamos agora seguir para um lado de mãe, né? Tem mães na live assistindo. Meu sobrinho está assistindo, né? Mas ele não me reconhece, né? Então, um beijo para ele. E para minha irmã e para meu cunhado também. Como lidar com as crianças em casa nesse período? Quais atividades podemos realizar com os pequenos ao longo do dia? Foi uma pergunta da Paula. Paula, não sei se é mãe, mas está para adulta. Não tenho dúvidas que ela deve ser mãe, Felipe, porque para ela estar com esse questionamento, tem algo dela aí nessa pergunta. Ou então irmão, né? Pode ser irmão, né? Primo. Pode ser. Tem algo dela aí nessa pergunta. E o que acontece? Da mesma forma que nós adultos precisamos organizar a nossa rotina, as crianças também, né? Assim como nós, eles também têm rotina. Mesmo que seja acordar, ir para a escola, voltar, almoçar, ir para o curso, ficar em casa, brincar e tal, né? Todo mundo tem rotina, né? E envolver as crianças nessa rotina é super importante. Então, por exemplo, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um bolo com seu filho porque não tem tempo. Ela tá dizendo aqui que ela não é mãe, não. É mãe, é irmão, é irmão. Ela tem irmãos pequenos. Ela tá falando aqui. Ela vai estar se preparando. Envolver eles nessa rotina da casa, por exemplo, né? Dividir tarefas. Olha, você pode arrumar os seus brinquedos, arrumar o seu quarto, dobrar as suas roupas, enfim. Cada idade de acordo com as suas obrigações, né? Se possível, colocar para fazer atividade na cozinha, fazer um bolo, fazer um lanche, alguma coisa nesse sentido. Se eles forem muito pequenos, eu tenho visto que as pessoas têm postado muito conteúdo nas plataformas, dizendo que, propondo brincadeiras, labirintos, jogos, tudo de todas as formas possíveis, lúdico para entreter as crianças. Tem muitos vídeos
livros online que o pessoal está baixando para ler histórias. Isso é uma grande oportunidade para os pais que às vezes chegam em casa e os filhos já estão dormindo, né? Ou saem e os filhos continuam dormindo, não tem esse momento de se encontrar. Então tem essa oportunidade de contar uma história, montar um cenário para fazer tudo isso, para falar disso, né? Então assim, como a gente falou lá no início, Felipe, a gente pode descobrir com essa crise, com esse isolamento, várias habilidades que a gente não sabia que tinha, né? Como, por exemplo, exercitar esse lado de irmã mais velha, né? Ajudar a tomar conta, criar atividades, quem tem espaço em casa, colocar para brincar, colocar para fazer algumas coisas, né? A gente tem que fazer como dá. Obrigado pela Denise, que entrou aqui na live, mandou uma mensagem. A senhora quer 10, viu? Vamos lá. Uma dúvida que veio lá da outra live, mas aí os nossos monitores trouxeram aqui rapidamente, é sobre como cuidar da nossa saúde mental durante o período de isolamento. E o pós-isolamento, como é que a gente pode se precaver? Ou então a gente está sendo ansioso em pensar também no pós. E que ajude aí. Qual a dúvida aqui? De certa forma, a gente está numa expectativa muito grande, né? De quando é que a gente vai estar liberado para esse pós. Quando é que a gente vai poder retomar nossa rotina, retomar nossa vida. Eu falei um pouco disso, assim, da gente pensar em voltar com calma, né? Primeiro que a nossa vida não vai voltar 100%, tudo ao mesmo tempo. As coisas vão ser liberadas aos poucos por conta da aglomeração de pessoas, do vírus, da disseminação e tudo mais. Então, o que é que a gente pode pensar, né? Como eu coloquei, eu tenho visto muitos memes das pessoas falando assim, quando terminar eu vou querer beber, eu vou querer fazer isso, fazer aquilo e tal. Querer extravasar toda essa energia. Calma, jovem. Tem tempo para tudo, né? A gente precisa começar a organizar o nosso pensamento. Né? O que eu gosto muito de fazer, que eu tô com muita vontade de fazer, visitar uma pessoa querida, né, viajar para algum lugar, tudo há tempo para se fazer, né? Quando a gente sair desse isolamento, por isso que eu coloquei também a questão da terapia online, Felipe, porque tem muitos conteúdos que às vezes a gente não dá conta no dia a dia, porque a gente está sempre correndo, está sempre com pressa, fazendo alguma coisa, e agora a gente está com tempo sobrando para pensar, para criar coisas na nossa cabeça. Então, essa questão da terapia online é importante porque você tem essa oportunidade de falar, elaborar sobre, pensar sobre o que é que eu posso fazer nesse meu período de isolamento, como é que eu posso agir no meu pós-isolamento. A gente colocou aqui na nossa live que a questão do isolamento pode nos trazer muitos ensinamentos, né? Como é que eu posso usar esses meus ensinamentos na minha vida, né? Será que todo mundo, quando sair desse isolamento, vai olhar a rua da mesma forma? Vai olhar a sua faculdade da mesma forma? O seu colega de sala? Às vezes a gente pode perder alguém nesse período, né? Alguém pode vir a falecer, uma pessoa próxima da sua família, ou alguém da sua sala, do seu círculo social. Por que a gente não ressignifica esse pensamento? Né? A gente corre muito atrás de coisas materiais, de status. A gente trabalha para poder ter uma casa legal, ter um telefone bacana, poder viajar, poder ir para um lugar que goste. Mas e o nosso eu? Como é que fica? Né? A gente está cuidando, está valorizando. Por que não repensar as nossas práticas do dia a dia? Repensar o que a gente faz. A gente vê sempre nos momentos de caos, de crise, que as pessoas começam, de certa forma, a praticar uma empatia maior com o outro, né? Começam a pensar, poxa, e aquela família que o pai não pode sair para trabalhar e tem que ficar em casa? Né? Eu vou doar um alimento, eu vou doar uma roupa, eu vou doar alguma coisa. Vamos praticar isso mais vezes. Não só na doação, mas é naquela coisa do deixar a pessoa que está no trânsito passar, ceder o lugar para a pessoa sentar, perguntar, Felipe, como é que você tá? Eu tô achando que você não tá com uma carinha muito boa hoje. Tá tudo bem com você? Né? Isso é ser empático, isso é se colocar no lugar do outro. Vamos usar esse isolamento para a gente pensar no nosso pós-isolamento. O que é que a gente pode fazer? Né? Como é que a gente pode sair diferente disso? Eu li um texto sobre que não vamos sair... assim, a gente quer que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né? Mas que normal é esse que a gente quer? É aquele normal que a gente vivia reclamando que as pessoas não param para olhar para o outro, não dão espaço, não cedem o lugar para sentar, só pensam em si, né? É esse normal que a gente quer? Eu acho que não, né? É um normal que a gente precisa pensar. Quando você estava falando aí, mudar um lugar ao outro, os estudantes pegarem a mochila do colega quando está no busão cheio, né? Tá lá sentado, pega
A rotininha do colega. Dividir o lanche com o colega, lanche, né? Tem tudo isso. Tem muitas formas de você ser empático, de você demonstrar atenção ao outro. Tem muitas formas. Basta você querer, né? Nós, o Araújo mandou eu falar para dar um oi, que ele está lá em Portugal assistindo. Olha só, muito obrigada por acompanhar a nossa live. Eu queria mandar um beijo aqui para minha família. Eles estão aqui super me representando, dizendo que eu estou ajudando muito com a live. Família é ótimo, né? Sempre incentiva a gente. É maravilha. Julie, dei agora uma inquietação da Moni. A Moni perguntou: como controlar a insegurança durante essa quarentena de estar longe de quem gostaria de estar perto, principalmente os casais que vivem em cidades diferentes, que por conta, às vezes, do corona, não poderam se encontrar e estão afastados também. Olha, Moni, deixa eu te falar. Com o advento da tecnologia, Felipe está em feira e eu estou em Salvador. Estamos conseguindo nos comunicar, né, perfeitamente. E assim, a gente consegue estabelecer, ver, né? Eu tô vendo como o Felipe tá me vendo, eu tô conseguindo conversar com ele, eu consigo ter notícias sobre ele, né? Mas a insegurança, aí a gente já vai para um outro lugar. Essa insegurança desse relacionamento é por quê, Moni, né? Você acha que o relacionamento não tá bem estabelecido ainda, né? Você sente insegurança em quê? De quê? Né? De você perder o contato, do relacionamento esfriar? Como é que... na verdade, Felipe, essa pergunta parte muito pro subjetivo da pessoa, né? No caso dela que fez a pergunta. Tem com aquela da violência doméstica, né? A gente não sabe, né? Tem muito a ver com o relacionamento. Às vezes as pessoas não estavam num momento muito legal do relacionamento, estavam atritando por algum motivo e aí veio a questão do distanciamento. Isso atrapalha um pouco, né? Porque para a gente resolver problema, a gente precisa sentar, conversar, debater, né? Então, exatamente. Pode ser que tenha alguma coisa meio que particular dela aí na pergunta e a gente não tem como definir agora, né? E agora tem outra pergunta agora. Sobre os pensamentos repetitivos da gente. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando, era agora que a minha vida ia mudar, era agora que eu ia correr atrás daquele emprego, era agora que eu ia correr botando os discentes, era agora que eu ia terminar meu doutorado, não vou poder terminar. Esse pensamento repetitivo da gente, como a gente pode lidar com ele? Está vindo tanto agora, ainda mais que, eu não sei porquê, mas eu acho que no ano novo, eu não sei, as pessoas estavam perto de mim, a gente acreditava muito no 2020. Não que a gente deixou de acreditar, mas a gente ficou meio adequado com esses pensamentos. Eu tinha dado um trabalho para fazer, e agora tudo deu. Então, a gente ainda está com esse pensamento. Como a gente pode lidar com esses pensamentos? Por exemplo, aqui nós temos muitos calouros assistindo a live. Por exemplo, eles já tinham a data. A data que a gente ia fazer a recepção era 27 dos 4, que ia ter um dia depois da micareta, então estava tudo programado. Então, como lidar com isso, esse pensamento que a gente tinha, estava tudo programado, e agora o quebra-cabeça, o destino teve que mudar. Essa é uma questão bem enfática, né, Felipe? Porque assim, todos nós fazemos planos quando o ano vira, né? Quando o ano muda, a gente faz planos e é importante que a gente faça para que a gente trabalhe em cima deles, né? Então, o que a gente sempre tem aquele pensamento, né? Poxa, eu poderia estar com meu namorado, eu poderia estar participando da calorada, eu poderia estar fazendo outras coisas, mas no momento isso não é possível, né? E aí qual a posição que eu assumo? Eu começo a me questionar, a me maldizer, tipo assim, poxa, só comigo que isso acontece, esse era o meu ano. Só porque era o meu ano que resolveu dar tudo errado. Só porque esse ano eu entrei na faculdade, deu tudo errado. Você começa a ter esse pensamento pessimista, se julgar, se culpar. É porque eu resolvi fazer isso, é porque meu pai disse que vinha pra cá que o corona veio. Essas coisas assim que a gente começa a se culpar, ou a gente vai começar a pensar, poxa, tudo bem, aconteceu isso. E agora o que é que eu posso fazer a partir disso, né? Você ter pensamentos repetitivos vai te ajudar ou vai piorar o quadro em que você tá, né? Você ficar pensando, poxa, hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Estaria bombando o barzinho da faculdade. Não ficou, por exemplo,
A Paula falou aqui, saudade de Fifó. Tava bombando no Fifó, hein, Paulinha? Ia estar bombando. Poxa, que horror. Eu queria muito estar lá. E tal, e tal, tal. Ou a gente vai procurar uma estratégia de você na sua casa, com o seu pai, a sua mãe, com quem você está confinado, de fazer com que esse Fifó venha para sua casa, de fazer com que esse momento aconteça na sua casa. Aproveite para sentar, confraternizar com quem está confinado com você, né? É importante colocar, se você está com a família, com alguém, né? Assim, aproveite para colocar seus pensamentos em dia. Não adianta a gente ficar se lamentando, porque às vezes quando essa oportunidade vier, por exemplo, que o isolamento acabar, vai dizer, eu queria muito, mas era em abril. A gente está em junho. Para mim, agora só ano que vem. Não é desse jeito, né? Não é bem assim. A gente precisa continuar mantendo esses planos. Poxa, quando o isolamento acabar, eu vou precisar me dedicar mais a alguma coisa, né? A faculdade, enfim. A gente precisa questionar de forma negativa. Avisando. Sim. Pode falar. A gente precisa parar de se questionar de forma negativa, né? E pensar o que é que pode ser feito com isso. Porque o problema já está instalado. A gente já está com o problema, né? A gente já está isolado. Não adianta ficar pensando para trás. Pensa para frente. Continua projetando o teu futuro. Continua fazendo teus planos. E só que coloca na tua planilha uma data mais para frente, né? Tudo vai acontecer. Vai depender de você continuar no seu pensamento, né? No seu planejamento. Eu queria avisar que teve algumas pessoas que perguntaram sobre a live. A live ela vai continuar. A gente vai encerrar essa semana o nosso ciclo, mas no ciclo que vem a gente continua na segunda. Então, quem quer ser live espectador da Julie, pega e segue a gente para a gente continuar. Deixa agora eu fazer aqui a próxima pergunta, Julie, que foi sobre a procrastinação. Perguntaram lá na outra live e a nossa equipe pegou aqui para mim. Como a gente pode vencer a procrastinação nesse período? Porque muitas vezes, né, a pessoa já tinha aquele... Você falou muito da rotina, então seria a gente criar aquela rotina, aquela higiene mental para vencer a procrastinação? Seria isso o raciocínio? Sim, exatamente, Felipe. Né? O nosso movimento da procrastinação está muito ligado ao nosso dia a dia. Por exemplo, eu preciso muito arrumar meu guarda-roupa, mas hoje eu não tenho tempo. Eu vou deixar para o domingo, que é um dia tranquilo, que eu estou em casa, eu vou almoçar, eu durmo à tarde, eu estou relaxada. Quando chega no domingo, minha amiga me chama para sair para comer uma pizza. E lá está o meu guarda-roupa mais uma semana, né? E assim sucessivamente. A gente estabeleceu uma rotina, tanto no nosso confinamento, quanto no nosso pós-confinamento, é super importante para a nossa procrastinação, para não procrastinar, né? Até porque o procrastinar, você acaba guardando muita coisa que você não precisa mais, né? Não só de forma material, mas de forma sentimental também. Quando alguém te machuca com palavras, né? Fala alguma coisa para você que você não gosta, te trata de alguma forma que você não gosta, você diz assim, não, eu nem vou falar nada, eu vou ficar quieta, depois eu falo. Aquilo vem para você de uma forma tão negativa e você guarda aquele sentimento e fica com aquilo ali. Você muda a sua forma de agir com a pessoa, muda o seu comportamento, muda o seu dia por causa de uma coisa tão pequena que você poderia ter dito, olha, Felipe, eu não gostei da forma como você falou comigo hoje. Acho que a gente poderia pensar, né? A gente poderia... Eu falei alguma coisa que você não gostou, né? O procrastinar é aquela coisa do eu falo depois, eu faço depois, eu deixo para depois. O depois pode ser que não aconteça, a gente está vendo isso agora, né? Porque assim, vocês planejaram uma coisa para o dia 27 desse mês. Esse mês não vai poder acontecer. Só vai ser daqui a 1 ou 2 meses, não sabemos ainda, né? Se a gente tivesse planejado para antes, será que daria certo? O procrastinar tá sempre aquela coisa, às vezes você não tem coragem de fazer, né? Às vezes você não tem coragem de dizer. E o dizer é tão libertador. As pessoas deveriam exercitar esse direito que elas têm, de dizer o que elas gostam e o que elas não gostam. A gente não é obrigado a aceitar tudo aquilo que o outro tem para nos dar, né? De forma nenhuma. A gente pode dizer, olha, até aqui para mim tá bom. Não gostei, não quero fazer, não vou fazer. Ao invés de ficar adiando aquela decisão, aquela situação, né? Não é uma citação aí sua, Barbosa, Merlane Juliana, o dizer é libertador, realmente. Eu acho.
Vamos lá, teve uma conta de mais uma mãe, né? Para ótimo, não só tem jovens aqui, tem as mães, tem os jovens, tem as mais jovens, todo mundo. Tem a Ana Lúcia BR. Tem um filho adolescente, Pi. E neste momento que vou é aproveitar e me aproximar dele. Como posso fazer para tirá-lo da tecnologia? Ela quer aproveitar esse momento para se aproximar. Mas existe, né, os adolescentes, até nós, ficamos, né, tique-tique, tal lá. Como é que pode, o que é que ela pode fazer para tirar ele um pouco lá da tecnologia e ela aproveitar esse momento de isolamento para ter essa aproximação? Tem questões assim, Felipe, de interesses comuns, né? Se interessar por coisas que ele se interessa, além da tecnologia, né? Cada faixa etária tem sua área de interesse e de interação, né? Nós aqui, adultos, estamos produzindo conteúdo sobre o coronavírus, né? Estamos fazendo live. Os adolescentes estão falando sobre as consequências de não sair, de não falar. Então, assim, eu acredito que a fala é um poder que a gente tem. Por isso que você colocou que a fala é o dizer não é libertador. O dizer é libertador. Assim, exatamente. Porque assim, com a fala, você tem o poder de aproximar e de repelir uma pessoa, né? A fala você pode buscar aquela pessoa. Procurar saber, poxa, às vezes eu não tenho tempo durante a semana de saber como é que estão as coisas com você, mas assim, vamos criar um momento aqui, eu e você, né? Claro que você não vai ler historinhas para um adolescente que está na tecnologia, lógico. Mas você pode criar outros momentos, assistir filmes, assistir séries, ver vídeos engraçados na internet, né? Porque acaba que em casa a gente não tem muita opção, que não TV ou o celular, né? Fica meio que duelando nesse aí, né? Então, olha, tem uma série muito legal. Filho, que vídeo você está assistindo? Eu gostaria de participar com você, né? Agora que a gente está tendo tempo, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para se conhecer, né? E tal. E assim, Felipe, todo mundo tem seu momento. Todo mundo tem seu momento de ficar mais recluso e todo mundo tem seu momento de estar sociável. Nesse período de quarentena, a gente tem oscilado muito entre essas duas funções. Quero muito estar com todo mundo, mas também quero muito ficar em casa quieta, né? Então, assim, respeitar também o momento da pessoa. Tipo assim, não tô bem para bater papo. Tô muito chateado porque eu tô trancado aqui em casa. Então, eu quero ficar aqui no meu celular. Tudo bem, filho. Outro momento a gente tenta essa aproximação, né? Acho que tudo com tato. Essa questão da fala, a gente precisa também pensar se esses pais que estão falando e que estão pensando em se aproximar, que não seja pela tecnologia, se eles conseguiram construir um vínculo de conversa com esses filhos antes, né? Não adianta a gente querer fazer uma coisa agora. Tudo é um processo. Da mesma forma que eu consigo construir uma relação com o tempo, eu desconstruo com o tempo também, né? Com a minha fala, com as minhas atitudes. Então, eu estou construindo essa relação, eu estou conseguindo... Eu acho que esse momento também é um bom termômetro, né? Pra gente saber como é que tá o nosso relacionamento com os filhos, com as pessoas em geral, né? É muito importante mesmo. Julie, eu queria agora que você, né, por um tempo a gente tem que, né, respeitar, fazer uma coisa desejando dele, e também ver algumas, a gente tentou responder todas as perguntas, mas as que não conseguiu a gente vai passar para a Julie, que você fazesse agora as suas considerações finais, né, agradecer já nesse momento, mas que você pudesse fazer suas considerações finais dessa sua experiência e das trocas que tivemos aqui nesse momento. Bacana. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente para você, Felipe. Brincadeira. Deixa eu te falar. Para mim foi muito bacana receber o convite, como eu falei no início. Me senti muito lisonjeada, assim, dentre todas as pessoas que foram convidadas essa semana, acompanhei as lives, conteúdos muito importantes e em situações que a gente precisa falar sobre, né? A gente precisa ouvir. Na maioria das perguntas que eu li aqui, as pessoas estão perguntando sobre si, sobre lidar com a sua ansiedade, sobre lidar com a sua insegurança, sobre relacionamentos, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam falar sobre isso. Então, isso é importante vocês estarem produzindo esse conteúdo, mostrando conteúdo de qualidade para todo mundo, né? A sua mediação no debate foi sensacional, eu me senti super à vontade.
os comentários, que bom que teve comentários, tiveram pessoas na live, né? As perguntas que foram feitas depois, eu vou responder, a gente vê se eu respondo por vídeo, ou se eu mando uma resposta escrita, não sei. Viu, Gabi? Gabi mandou uma agora, aí a gente vai responder em vídeo, viu? Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Em tempos de isolamento social, a gente não precisa se isolar das pessoas que a gente gosta. Como eu respondi para a Mônica, a gente tem a tecnologia, né? Você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um direct, você tem tantas opções, né? Aproveita esse momento em que você está isolado e pensa nos seus sentimentos, nas suas emoções, como é que você tem demonstrado isso para as pessoas, né? Se a mensagem que você está emitindo é a mesma que você gostaria de receber, né? Se o comportamento que você está emitindo é o mesmo que você gostaria que as pessoas recebessem. Então, vamos pensar mais sobre isso, né? Vamos se autoconhecer. Minha página está aqui, né? Eu fiz algumas postagens. Sobre o seu contato. Como é que pode ser? Pode entrar em contato comigo pelo direct, que eu respondo tranquilo, tá? Eu atendia em feira, mas no momento eu atendo em Salvador, né? Basicamente em vilas, em Lauro de Freitas. Mas a gente pode ver atendimentos online, pode pensar em outras modalidades aí, principalmente nesse momento de isolamento, que eu vi que a galera tá precisando falar sobre, né? Tá precisando se colocar. Enfim, é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, quem tiver interesse em falar com psicóloga, ainda mais que hoje em dia os psicólogos estão trabalhando online, pode entrar em contato pelo Instagram, que perguntaram. Quero aproveitar os seus seguidores para agradecer a você, agradecer também a toda a equipe que está com a gente desde o início, agradecer a Di, que foi professor dessa ideia, e me convidou e a gente se uniu para botar isso em jogo, para isso correr. Agradecer a Paula, a Bruna, a Valéria, Cris, Thiago, Sara, Joabe, Gustavo, que são os monitores, acho que eu falei todo mundo, os dois, estou contando aqui. E dizer que semana que vem continua, a partir da segunda, vai ter de segunda a sexta, na semana que vem. Vamos ter o Edgar, que eu já havia falado para vocês, mas outras pessoas. Vou jogar algumas pistas. Teremos uma jornalista que vai trazer sobre como está lidando para comunicar o jornalismo nesse período de coronavírus. Teremos mais contação de história, que não deu, só tivemos uma nesse ciclo. Teremos também uma poeta, então teremos muita gente bacana, professores também novamente e estudantes também, que aqui cabe todo mundo. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que ficou aqui até agora, mesmo com as falhas que a gente tem. Eu digo que aqui não é Globo, aqui a gente dá o nosso jeitinho, a gente não tem auxílio, não tem bolsa, não tem fundo governamental, aqui é só a gente pronto. Então, já faz uma militância, né? Se a gente não deu para responder as perguntas, isso aqui não levem para o pessoal, viu? Nós vamos gravar e responder depois. Sim. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Ju. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal do Dalete. Tudo de bom para vocês. Obrigada. A gente se vê mais vezes. Isso, claro. Muito obrigada e um grande abraço a cada um de vocês. Tchau. Fica disponível, viu, por 24 horas aqui no nosso Insta, tá bom? E depois no YouTube. Valeu, tchau.